Bem-vindos a mais um módulo da nossa disciplina Instituições de Direito e Direitos Humanos. Hoje nós vamos ver os princípios básicos da administração pública. Bom, nós já compreendemos o Estado democrático, o Estado de Direito e já fizemos a diferenciação entre a administração pública ou direitos públicos e direitos privados. Mas agora nós vamos compreender quais são esses princípios básicos para que a gente possa ter uma noção do alcance e do poder da lei. Bom, os princípios básicos da administração também são denominados como princípios expressos da ADMP. O artigo 37 diz: a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nisso, nós temos o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, conceito de legalidade. Significa que o agente público só pode fazer o que a lei manda. Ele não pode ir além do que a lei determina, sob pena de ser responsabilizado por isso. Por exemplo, um policial vai cumprir um mandado de busca e apreensão de um computador. Ele não pode apreender nada além do que o computador que foi determinado pelo juiz. Ou seja, o juiz disse: vá até lá e apreenda computador X. Bom, como nós sabemos, geralmente, nós protegemos o nosso computador com uma senha. Se o mandato disser que aquele cidadão cujo computador foi apreendido deverá fornecer a senha para o serviço, aquele cidadão está obrigado, pela determinação e pelo cumprimento da legalidade, a fornecer aquela senha. Entretanto, se aquela pessoa que foi cumprir o mandato não dispõe desse detalhamento em seu mandato, você simplesmente entregará o computador. E quando for inquisitado, olha, onde está a senha? Bom, o seu mandado não me disse para a senha, ele só se refere ao computador. Então, portanto, esse princípio diz que ele tem que cumprir estritamente aquilo que está ali determinado. Ele não pode ir além. E você, como cidadão, conhecedor dos seus direitos, também não deve ceder além daquilo que lhe foi pedido. O princípio da legalidade para particulares. Bom, também vigora, só que de um modo um pouquinho mais elástico. Significa que eles podem fazer tudo o que a lei não proíbe, ao passo que os funcionários públicos só podem fazer o que a lei manda. Há uma restrição maior para os funcionários públicos do que para os particulares. Ou seja, se você é funcionário público, você é obrigado por lei e por conta da sua função como servidor público, a fazer exatamente e estritamente aquilo que a lei manda, senão você vai ser responsabilizado. Por quê? Porque naquele momento em que você está executando as suas tarefas, você não está agindo como um ser individual, você está agindo como parte do Estado. E, portanto, como parte do Estado, você deverá cumprir exatamente e estritamente aquilo que lhe foi determinado. Já no caso de cidadão particular, você é responsável por tudo que você faz. Você não está respondendo por um ente, você não está respondendo por um Estado maior, você está respondendo somente por você. Então, é por isso que a gente fala sobre essa elasticidade. O funcionário público, no uso das suas atribuições, precisa se ater estritamente ao que lhe for mandado fazer, enquanto que o particular poderá fazer algo mais, porque essa responsabilização incide sobre a sua vida particular e não sobre todo um ente. Bom, o artigo 5º nos lembra que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude da lei. Bom, a impessoalidade. Há 3 sentidos diferentes para o princípio da impessoalidade e é necessário que você saiba os 3 para que você possa dar uma resposta correta em provas. As acepções do princípio. Por exemplo, o motorista de uma prefeitura que bate com um caminhão após perder o controle e causa dano no muro da casa particular, não responde diretamente pelo dano causado. O responsável diretamente será a administração, no caso a prefeitura, e depois ele se voltará contra esse servidor. Ou seja, por isso que toda vez que o servidor representa o poder público, ele tem que fazer tudo estritamente como lhe é mandado pela lei. Por quê? Porque além da sua responsabilização pessoal, que virá posteriormente, ele responde primeiro pelo Estado. Então, o Estado vai responder por aquele prejuízo, por conta da falta de responsabilidade daquela pessoa,
e aí depois ele vai chamar a pessoa para responder. Então, você, enquanto servidor público, precisa se atentar bastante a esses detalhes, porque senão você vai responder pela mesma coisa 2 vezes. Quando você se atenta a simplesmente cumprir aquilo que lhe foi determinado, você estará respondendo somente uma vez. Portanto, se ele estava dirigindo uma via e o caminhão quebrou ou aconteceu qualquer falha técnica e gerou o mau funcionamento do caminhão, mas ele estava fazendo tudo certinho, ele estava cumprindo o seu dever legal, ele estava cumprindo exatamente aquilo que a lei determina, ele não vai responder posteriormente como pessoa individual, porque ele fez tudo o que lhe foi certo. Mas, se sabendo do risco, ele correu, ele ultrapassou, ele fez alguma coisa que não lhe era permitido, posteriormente ele vai responder individualmente por isso. Então, ele vai responder 2 vezes pelo ocorrido. Bom, impessoalidade como sinônimo de finalidade. Finalidade é o sinônimo de interesse público. Assim, quando o agente público atua com impessoalidade, buscando a finalidade, significa que aquele ato foi praticado só com o fim, atentem, somente praticado com o fim de atender ao interesse público. Não podem existir interesses particulares na ação daquele serviço público prestado. Ou seja, todas as vezes que o agente público executar um serviço, ele precisa executar aquele serviço com finalidade de atender aos interesses do Estado, aos interesses públicos e não aos seus interesses particulares. Bom, impessoalidade como sinônimo de isonomia. Isonomia é um sinônimo de igualdade. Assim, agir com isonomia significa tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais. Dessa forma, a discriminação é válida, desde que haja um motivo para que se trate diferente. Então, eu preciso tratar a todos igualmente. Eu preciso garantir que todos tenham acesso a determinada localização. Só que eu entendo em que existem as desigualdades. É quando eu digo tratar com desigualdade os desiguais. Então, pessoas que têm livre acesso e nenhuma limitação física para acessar determinado lugar, elas poderão chegar lá caminhando, através de escada ou qualquer outra estrutura. Já as pessoas que possuem desigualdade e uma necessidade de locomoção um pouco mais delicada, eles precisam ser atendidos dentro da sua desigualdade. E o fim é garantir que todos possam ter acesso. Então, para aqueles que conseguem chegar ao seu lugar, ao seu objetivo, sem que nada os impeça, eu preciso somente garantir o acesso. E para aqueles que têm pequenas limitações, eu preciso garantir esse acesso de forma que eles consigam chegar. E por isso eu me utilizo de rampas, de sinalização e qualquer outro tipo de forma que facilite o acesso dessas pessoas. Isso é garantir isonomia, garantindo-se igualdade e desigualdade ao mesmo tempo. Ou seja, eu permito a todos que possam, mas eu entendo que nem todos podem acessar exatamente do mesmo jeito. Princípio da moralidade. A moralidade deve ser atendida pelo agente público e está vinculada à lei. Trata-se de moralidade jurídica, ou seja, a realização de uma licitação quando a administração pública quer adquirir um bem, produto, serviço, representa a observância da moralidade, visto que ela proporcionou a oportunidade às pessoas que queriam contratar com a administração pública. Ou seja, se eu vou fazer uma licitação, se eu vou oferecer a várias pessoas daquela sociedade a possibilidade de contratar com a administração pública, eu preciso ter acesso àquelas informações da mesma maneira. Todos precisam ter acesso à mesma informação, todos precisam participar daquela seleção igualmente. Ou seja, quando eu tenho esse tipo de ação, eu preciso garantir a modalidade jurídica da moralidade. Por quê? Porque como agente público eu estou fazendo somente aquilo que a lei manda. Então não importa se o serviço de determinada empresa é melhor do que o de outra. O que importa para o princípio da moralidade é que todos têm acesso e ofereçam o mesmo serviço e têm o direito a oferecer o preço que lhe cabe. Caberá, após a decisão da administração pública, qual é o bem mais importante, qual é a consideração que eles vão fazer, que é isso que nós vamos ver adiante. Bom, o da publicidade. O povo é o titular do poder, né? Isso está no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Assim, o Estado só gerencia esses interesses. E agindo como tal, significa que ele tem que dar ciência de todos os atos que pratica em nome da sociedade. Portanto,
tudo aquilo que o Estado faz, todos os atos que o Estado executa, ele precisa prestar contas à sociedade sobre aquilo que foi feito. Por quê? Porque ele não é o detentor desse poder, ele apenas cuida desse poder, ele gerencia esse poder. Então, tudo que o Estado faz precisa ser claro e colocado para a sociedade, para que a sociedade examine. Aí consiste o princípio da publicidade. Por que escolheu-se empresa tal e não empresa tal para prestar tal serviço? Porque empresa tal ofereceu esse serviço com preço X, empresa tal ofereceu com preço Y. A qualidade de empresa tal com preço X é melhor do que a outra com esse preço. Ou seja, nós escolhemos entre qualidade, preço, prestação de serviço, né? Garantia de qualidade. Isso é o princípio da publicidade. Você saber para onde vai e como será usado aquele poder que você garantiu a outros. Logo, esse princípio da publicidade significa que o Estado tem que dar ciência de todos os atos que possam atingir a sociedade. Nós estamos falando aqui rapidamente sobre um objeto de licitação, mas é importante salientar que são todos os atos. Tudo aquilo que o Estado pratica em nome do Estado, em nome da população, precisa ser levado em conta e a população precisa conhecer todas as razões de por que foi tomada aquela decisão, qual é a necessidade daquela decisão, como foi tomada aquela decisão, todos os detalhes. Bom, as espécies de publicidade são a publicidade popular ou absoluta, é aquela que todo mundo tem acesso, ou seja, um processo que não corra em segredo de justiça. Então, na prática, você, cidadão, eu, temos acesso a todo e qualquer processo, desde que ele não corra em segredo de justiça. Que processos ocorrem em segredo de justiça? São processos que dizem respeito à particularidade do indivíduo, ou que atingem a particularidade do indivíduo, ou seja, que levam em consideração práticas ou momentos em que aquele cidadão ou aqueles cidadãos envolvidos naquela ação, naquele processo judicial, não precisam se expor, dizem respeito ao seu foro íntimo, e aí ocorrem segredos de justiça. Muitas vezes para proteger esse direito à individualidade e muitas vezes para proteger do julgamento alheio da população antes que se finalize o processo. A outra é a publicidade restrita. Somente os envolvidos têm acesso, como, por exemplo, no processo de separação. É óbvio que no processo de separação, a separação em si só interessa aos entes envolvidos. Então, somente aquelas pessoas devem ter acesso a tudo do processo. As outras pessoas saberão que o processo ocorre, as outras pessoas saberão que ocorrerá a audiência, as outras pessoas saberão que ocorrerá a determinação ou a sentenciação do juiz. Entretanto, tudo aquilo que diz respeito ao processo só dirá respeito àqueles que estão envolvidos diretamente no processo. Bom, princípio da eficiência. As características do princípio da eficiência são rapidez, perfeição e rendimento. Como nós falamos aqui anteriormente, verifique, para que eu possa decidir entre um serviço e outro que será prestado ao Estado, eu preciso verificar questões como a rapidez, ou seja, se aquele serviço vai ser executado em tempo hábil, no tempo que eu preciso. Se eu não vou contratar com uma empresa para que ela faça uma obra para o Estado e essa obra dure 10, 20, 30 anos. Então, eu preciso de um tempo estimado para que aquela obra seja executada. E esse tempo, ele é priorizado segundo a rapidez. A perfeição. A perfeição é levada em conta considerando-se todos os outros trabalhos que já foram prestados por aquela empresa ou prestador de serviço. Ou seja, eu verifico os antecedentes dele e verifico se tudo aquilo que ele fez realmente atende a esse princípio de perfeição. Ele fez coisas que, se construídas, durarão muito tempo, atenderão às necessidades, não vão precisar de reformas constantes ou não vão ficar simplesmente impossíveis de ser utilizadas. E o rendimento. Ora, é lógico, eu administro dinheiro público e preciso fazer com que tudo isso seja executado da melhor maneira possível, mas com o menor gasto possível. Por quê? Porque enquanto Estado eu tenho várias outras obras para executar, vários outros serviços para fazer, que demandarão gastos financeiros e por esse motivo eu preciso que aquela obra renda o melhor possível, que ela atenda esses requisitos acima, mas que ela também tenha o custo que mais atende às nossas necessidades. Ou seja, eu tenho que prezar para que a obra seja boa, bem feita, rápida e custe o mínimo possível.
Bom, por hoje é só. Eu desejo bons estudos e até a próxima aula.